Eu sou Adilson Mandiati, desenvolvedor front-end numa startup chamada Kukumatech. Eu vim de Moçambique. A propósito, quem conhece Moçambique aqui? Não? Opa. Moçambique é um país do continente africano. Se forem ver, este pintado a vermelho aqui é de onde eu vim, juntamente com ele, meu colega cá. Bem, avançando. Quanto à visualização de dados. O que é então a visualização de dados? De uma forma resumida, visualização de dados é transformar os dados de uma forma gráfica, tirando todos aqueles números, aquelas letras e representar aquilo de uma forma mais apelativa e muito mais agradável de se ver, certo? Agora, há que ter em conta que a visualização de dados não se resume apenas na beleza da própria informação, mas tem a ver também com o fato de ser legível. De nada adianta nos ter dados que depois não se consegue compreender, não se entende praticamente nada, certo? Então, como isto é uma palestra de JavaScript, seria injusto não trazer isto para o mundo web, certo? Então, como é que trazemos a visualização de dados para a internet? Uma das formas mais poderosas de fazer isso é com D3JS. D3JS é um acrônimo para Data Driven Document, que em outras palavras é documento baseado em dados. Quanto aos dados, temos o JSON, temos o CSV, e o documento como tal seria o DOM. Certo? Então pegamos esses dados do JSON, do CSV, embutimos no DOM. Certo? Então, de referir agora que D3JS não é apenas uma livraria para construção de gráficos, é muito mais do que isso, certo? E isso impede-nos daquela limitação que existe, porque permite-nos criar um monte de coisas fantásticas por trás de tudo isso, certo? Então, por que usar D3JS? Antes de mais nada, funciona na web. Não tem softwares proprietários, não tem softwares de empresas, qualquer outra coisa assim. Então, é uma biblioteca JavaScript, tem apenas no browser e já está lá a funcionar. Através dos padrões web, utiliza os padrões web, tantos como o HTML, o CSS, o SVG, e isso possibilita-nos ter aquela rica interação com o usuário. Mas referir que o fato dela utilizar SVG, quer dizer, ela não utiliza apenas SVG para transmissão desses dados. Esta é uma técnica apenas para criação de ricos gráficos, certo? Mas poderia-se usar, por exemplo, os divs ou qualquer outra coisa que tenha a ver já com HTML, CSS, funciona numa boa. E existe também uma excelente documentação e ricos exemplos na web. E também referir que tem uma comunidade muito boa e ativa. Qualquer questão, eles prontificam-se a ajudar e a resolver tal problema. Agora, tem um problema quanto a isso. É que D3JS não é assim tão simples de usar. Tipo, tem uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco complicada, certo? Um pouco alta. Isso assusta principalmente as pessoas que estão logo de primeira a interagir com a própria biblioteca. Mas poderia ficar aqui a enunciar um monte de vantagens por qual usamos o D3JS, o que leva a crer que essa questão não é assim tão certa. A questão correta, acredito que seria: por que não usar o D3JS? Sinceramente falando, eu não sei a resposta para essa questão.
essa biblioteca é tão rica, tão poderosa, que não vejo nenhum motivo para não se usar. Certo? Uma forma de como começar com D3JS. Tem um projeto lá, o HTML, o ficheiro lá. Então, embutindo este script aqui, ele automaticamente baixa o ficheiro para o documento e já está pronto a usar. Ou então, pode baixar a biblioteca e incluir no projeto, sem problemas. Agora, preparei uma pequena demo, uma demo simples, para explicar um bocadinho daquilo que é o conceito do D3JS, certo? Tem aqui esse pequeno gráfico, um gráfico de barras, muito simples. Se forem a ver aqui, temos os números representativos de cada uma das barras. 8, 16, 49, 43, entre outros. Certo? Então, para construir aquilo foi tão simples que não tem muita coisa. Um momento só. Como? Com licença. Certo. Temos aqui o script para a criação daquele gráfico de barras que mostrei anteriormente. De início, defino a largura e o comprimento de cada uma das barras. Desculpa, do SVG, do container. Certo? E temos o padding, que é a separação entre cada uma daquelas barras existentes lá. E criei aqui apenas um array, apenas para demonstração, com aqueles números que conseguiram, dava-se para ver ali, os 8, 16, 34 e diante. Agora, aqui já inicia a parte do D3JS. Logo de início, crio uma variável SVG, onde guardo tudo isso aqui, o D3SelectChart. Quem já usou o jQuery, acredito que já está um pouco mais familiarizado com isso. Aqui seleciona, faz a busca do primeiro elemento que existe sobre qualquer coisa que tenha ID chart. Certo? Então, depois disso, ele faz o append, cria um novo elemento dentro do chart e atribui esses atributos. A largura e o comprimento, com base já naquelas variáveis definidas ali em cima. E guardo tudo isso numa variável SVG, que é para evitar sempre que quiser utilizar a mesma coisa, indo fazer a procura do SVG Select, D3 Select, SVG, coisas dessa natureza. Então, guardo tudo aquilo e sempre que quiser utilizar, apenas chamo o SVG e faço o uso da coisa. Agora, mais abaixo, já tem o Select All. O Select All, svg.selectAll, dentro do SVG, ele faz uma seleção de todos os elementos rect que existem. A partir daí, ele retorna um array com todos os elementos que existem. Depois disso, faço uma chamada dos dados. Os dados que já foram declarados mais acima.
E sempre para criar um novo elemento, utiliza esse método aqui, o enter. Então, o enter o que é que faz? Primeiro, os dados, o data o que é que faz? Mapeia todos os dados que existem, o array dos dados, faz o mapeamento do número de elementos que existe e os próprios elementos. E depois disso, temos o enter. O enter pega o valor retornado aqui do rect e conta quantos elementos foram retornados, certo? Então, a partir disso, ele passa a mapear dos dados se o número de elementos que ele retornou for, o número de dados, desculpa, que existem, for maior que o número de elementos que ele retornou, ele vai criar um placeholder de cada um dos elementos rect. Cada um dos elementos, desculpa. Cada um dos elementos rect. E para cada iteração que for a ocorrer por detrás desses dados, ele vai criando, vai deixando o rect embutido no DOM. A partir desse append, já temos o atributo aqui, a definição do atributo x, y, e dentre outros temos o width e o height. Depois faço uma atribuição dinâmica aqui do x, que é com base no índice do elemento, certo? Então, temos aqui, cria essa função anônima, onde tem o d, que é a propriedade como tal, o elemento, e temos o i, que é o índice de cada um dos elementos que estão ali presentes no array. Então, a partir disso, multiplico o índice pela divisão do width, que é aquele 500 pixels, sobre o número de elementos que existem nos dados. Isso para quê? Sempre que acrescentar um novo elemento nos dados. Como? Agora estava mexendo mais com a posição de cada um dos elementos, certo? Então, sempre que acrescentar um novo elemento, ele vai fazer. Desculpa aí atrapalhar e tal. Dizia, sempre que for acrescentar um novo elemento, ele vai fazendo os cálculos do valor do x. Então, do valor de x e do width de cada um dos elementos, certo? Então, quanto maior o elemento, menor será o tamanho de cada um dos blocos. E o inverso também é correto. Então, o que acontece é que, se formos, por exemplo, pegar, se cada um desses elementos tiver, por exemplo, 21 pixels de width, de largura, o segundo vai ficar, vai multiplicar o 21 por 0, que é a primeira posição, o 21 por 1, a segunda posição, a terceira sucessivamente, deixando o espaço aqui de 1 pixel, que é o padding que declarei mais acima. Quanto ao valor do y, que é a posição que tem em relação ao SVG, ao container SVG, um momento só. Então, ele começa de primeiro.
ali, coloca o valor que quiser lá dentro. Tá. Então, temos também aqui as atribuições, os atributos X e Y. Então, este cálculo todo aqui era para posicionamento de cada um dos números aqui no seu devido retângulo, certo? E é isso. Então, preparei também um segundo exemplo, mas agora com os círculos. Então, temos aqui uns pequenos círculos. A lógica de funcionamento praticamente não muda. Para dizer que para definir os círculos do SVG, temos alguns atributos diferentes. É o CX, o CY e o raio de cada círculo, certo? O CX é mais ou menos isso. Agora, estes são pequenos exemplos que preparei apenas para contextualizar aquilo que é o D3JS. Agora, online existem vários outros exemplos muito ricos e interativos. Temos, por exemplo, este aqui. Podem notar, assim que passa a transição do ano, as coisas vão se movendo e tudo mais. Tudo isso apenas com D3 e temos essas coisas todas. Temos aqui este outro exemplo também. Então, à medida que vai fazendo o hover sobre os elementos, ele vai mostrando, disponibilizando informação cá no círculo no meio, né? E temos também este aqui, o detetor de colisões. Assim que passa, ele vai criando essa interação toda aqui que existe entre as bolinhas, certo? E bem, isso era tudo que eu tinha para partilhar aqui convosco hoje. Muito obrigado pela vossa atenção e, bem, no nosso dialeto, como dizemos, canemambo. Certo? Obrigado. Alguma questão? A maioria dos exemplos que eu vejo de D3JS, assim, até na internet, elas consomem dados estáticos. Qual seria o local certo para você consumir os dados de uma API ou de outra coisa, por exemplo? Como é que você faz essa integração do D3 com um back-end, alguma coisa? Desculpa, não percebi, peço para repetir. Como é que eu faria a integração do consumo dos dados do D3 junto com o back-end e com outro sistema de informação? O que é que eu preciso no final? Por exemplo, um JSON ou um CSV, certo? Então, tendo apenas uma API qualquer, um REST, né? Faço a busca pelo JSON e atribuo através daquele data, certo? Então, do data, já consigo chamar, faço um get do JSON, dos ficheiros que existem já, sei lá, onde vais poder buscar a informação. E faço apenas já circulando em cada uma das coisas, utilizando já. Mas dá para fazer charts, assim, dashboards com o D3 ou não seria? Dá. É como eu disse de início, tipo, o D3 não é apenas uma biblioteca de charts, de gráficos, certo? Mas podes fazer charts com ele e um monte de coisas. Nesse caso aqui, a imaginação é o limite. Certo? Qualquer coisa que pensares e puderes implementar, podes fazer. Edilson, tem uma pergunta online aqui, tá? Da internet. É de Maurício Manuel.
Ele gostaria de saber em relação à performance para o uso da ferramenta. Quanto à performance, tipo, ele tem problemas apenas com grandes volumes de dados, certo? Então, fazendo aquela interação, aquelas inserções no DOM, acaba afetando um bocadinho a performance daquilo que é a aplicação. Mas isso também acaba sendo um pouco raro quando se constrói, quando se segue regras do Data Visualization, tipo, boas práticas de Data Visualization, porque, de certa forma, acaba nem precisando de buscar todo aquele volume de dados de uma única vez, uma vez que acaba deixando as visualizações um pouco mais complicadas e difíceis de perceber. E quando se atinge esse estágio é porque alguma coisa está errada com aquilo que é o Data Visualization. Mais alguma questão? Então, obrigado, pessoal.